dos seus recursos humanos. Formados e motivados são os colaboradores dos contact centers que tornam possível alcançar a excelência. Do conjunto de estratégias visando manter elevados níveis de motivação, destaca-se a gamificação. É esse o nosso tema de hoje e para nos falar do papel que a gamificação pode desempenhar, temos o prazer de ter a participar 3 notáveis convidados que vou passar a apresentar. Jorge Simões, doutorado em Engenharia Informática pela Universidade de Vigo, com mestrado em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É atualmente professor coordenador no Instituto Superior Politécnico Gaia e professor convidado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Investigador na área da gamificação. Ladislau Batalha é um prestigiado executivo com uma notável carreira internacional de mais de 20 anos na liderança em áreas de relacionamento com o cliente, gestão de operações de contact center e plataformas multicanais na Europa, América do Sul e Médio Oriente, atualmente como fundador e Managing Director da Lab Experience. Rui Martins de Almeida, licenciado em Engenharia Informática e de Software pelo Instituto Superior Técnico e com MBA executivo no ISEG, mestrado em Business Intelligence no IST, tem desenvolvido produtos inovadores de software em Portugal, Angola, Moçambique, Holanda, Reino Unido, África do Sul, Gana e Brasil. Atualmente é Managing Director e Business Partner da Tomorrow's Alternative. Dou as boas-vindas a todos e coloco a primeira questão ao professor Jorge Simões. Professor Jorge Simões, qual foi a origem da gamificação e que evolução teve nestes últimos 10 anos? Bom dia, obrigado pelo convite para participar aqui no webinar. Eu se calhar tinha aqui alguns slides que podia partilhar e começar a fazer essa perspectiva, portanto, da gamificação, de como é que surgiu e como é que evoluiu nestes últimos 10 anos. Se calhar posso começar por aí, posso partilhar então esses slides e tentar passá-los aqui rapidamente para explicar então como é que tudo aconteceu. Ora só. Penso que conseguem ver os slides, sim? Confirmem só se estão a ver os slides, por favor. Estamos a ver. Obrigado. Pronto, então rapidamente também tenho aqui um conjunto de slides que resume um pouco a evolução da gamificação nos últimos anos. Vou fazer isto rapidamente também para não ser uma apresentação típica, mas para ser aqui uma apresentação um pouco mais interativa. A gamificação, essencialmente, deve ser vista como uma forma de usar aquilo que é o poder dos jogos, que já vamos ver mais em detalhe o que é que isso significa, mas sem usar jogos propriamente ditos, e que tem tido várias áreas de aplicação, nomeadamente o ensino, a administração pública, o ambiente e, sobretudo, também a área empresarial, a área das empresas e dos negócios. Como é que isto surgiu? Surgiu porque desde há muito tempo que é conhecido que os jogos eletrónicos são uma atividade que implica grandes níveis de envolvimento ou de engagement dos seus participantes e, tendo consciência dessa realidade, houve sempre interesse em procurar saber porque é que isso acontecia, porque é que os jogos eletrónicos produziam esse efeito e procurou-se então tentar extrair dos jogos eletrónicos o que é que os fazia motivadores e absorventes e tentar transportar esses conteúdos ou essa abordagem para outros contextos, nomeadamente contextos não lúdicos. E foi esta abordagem que ficou conhecido como a gamificação, que é uma palavra que vem do inglês gamification, que foi adaptado para português como gamificação, que já surge em alguns dicionários, que tem tido muitas definições ao longo do seu tempo de existência, mais ou menos polémicas, mas aquela definição que tem sido mais usada e mais aplicada é esta que está aqui, que é o uso de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos. Isto é aquilo que se entende genericamente e globalmente por gamificação atualmente.
O próprio termo em si não é muito consensual, nomeadamente os profissionais da área dos videojogos não gostam muito desse termo, nem sequer, se calhar gostam muito da ideia, mas a verdade é que o termo existe, popularizou-se a partir de 2010, portanto a gamificação, tal como é conhecida hoje, tem cerca de 10 anos de existência. O termo em si foi criado antes por um programador e designer de jogos britânico, que embora tenha criado em 2003, de facto só a partir de finais de 2010 é que o termo se tornou conhecido publicamente. A ideia em si não será nova, porque já desde o século passado, na antiga União Soviética, se começaram a usar estratégias de jogos para motivar trabalhadores. Também nos Estados Unidos, já na transição do século anterior para este, também se procurou criar ambientes de trabalhos menos sérios e mais divertidos, criar um ambiente mais lúdico e, portanto, todo esse contexto serviu para aquilo que hoje em dia é a gamificação. Há um trabalho especial que foi feito também em 1984 por alguém que estudou como é que também podíamos usar as estratégias de jogos para motivar trabalhadores. Portanto, o autor desse trabalho até ficou conhecido como o avô da gamificação, com este livro que está aqui a capa partilhada. E depois tínhamos outras situações, como as campanhas de passageiro frequente das companhias aéreas e outras similares que surgiram também noutras áreas, e mesmo na área do marketing, a questão de haver videojogos que eram criados com o objetivo de promover uma marca ou um produto, e que também são situações conhecidas. Onde é que estamos, então, neste momento? Em termos daquilo que é o interesse sobre o tema, podemos ver aqui as pesquisas no Google, que de facto começaram em 2010, quando o termo se popularizou, cresceram rapidamente nos primeiros anos e depois têm-se mantido mais ou menos estáveis nos anos mais recentes. Em termos de volume de negócios, porque esta área também é de facto uma área de negócio, há várias projeções que apontam para um crescimento também bastante significativo. Não posso confirmar se os dados que estão aqui se verificaram efetivamente ou não, mas entre 2016 e a previsão para 2021 há aqui uma evolução em que o volume de negócios nesta área mais que duplica. Conforme podem ver aqui neste gráfico, onde temos dados mais objetivos e mais precisos é na área de investigação. Portanto, a gamificação também é um tema de investigação que a comunidade científica tem seguido e podemos ver que esse interesse tem sido constante e tem aumentado também ao longo desta década, com o número de publicações científicas a aumentar de forma mais ou menos constante também nos últimos anos, onde curiosamente Portugal até ocupa um lugar de algum destaque nos países com mais contribuições para esta área. Portugal e o Brasil estão aqui também no grupo dos países que mais têm contribuído para a área. Curiosamente também, nas organizações mais influentes também na investigação e gamificação aparecem duas instituições portuguesas também, a Universidade de Lisboa e o INESC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, isto de acordo com um estudo publicado já este ano, que estuda como é que tem evoluído a investigação científica nesta área. Em nível de países mais influentes, Portugal já não está em tanto destaque, mas também aparece aqui no grupo dos países que mais contributos têm dado para esta área. Só muito rapidamente, nestes 10 anos houve aqui alguns marcos que foram importantes em termos das aplicações que mais destaque deram à gamificação. Uma delas foi uma aplicação que surgiu no início da década para smartphones, chamava o Foursquare, que já desapareceu praticamente, já não existe, mas que foi uma das primeiras aplicações que usou conceitos de jogos e que tentou tirar partido disso para envolver mais os utilizadores da aplicação. Essencialmente era uma aplicação que permitia que a pessoa, ao visitar determinados locais, um café, um restaurante, pudesse registar-se como tendo entrado nesse local e depois ia conseguindo obter insígnias ou badges de acordo com o número de vezes que frequentava esse local e podia interagir com outras pessoas que também frequentassem os mesmos locais. Outro exemplo, numa área diferente, é o que foi criado pela Nike.
A Nike criou também uma plataforma gamificada em que, através da partilha dos treinos que as pessoas faziam e das interações também com outros participantes, permitia ganhar pontos também, obter insígnias e desta forma produzir ou conseguir aumentar a frequência com que faziam esses treinos e, claro, do ponto de vista da Nike, conseguir também vender mais produtos da sua área de atividade. Mais recentemente, e aqui mais perto de nós, também há aqui um exemplo bastante interessante, que foi no mercado municipal da Póvoa de Varzim, que criou um dispositivo ou uma máquina para fomentar a reciclagem de resíduos, em que os participantes, que podia ser qualquer município ou qualquer pessoa que frequentasse este local, obtinha um conjunto de pontos que podia depois trocar por alguns benefícios, como por exemplo bilhetes para o cinema ou entradas nas piscinas, etc. Isto surgiu em 2018 e mais recentemente também, numa notícia também que eu tive acesso e que teve aqui no Jornal Público, por exemplo, verificou-se que de facto esta iniciativa simples, mas com alguma dimensão, que envolveu a participação de uma autarquia, conseguiu realmente aumentar a quantidade de produtos para reciclagem que foi conseguido através enfim, de uma aplicação simples ou de um conjunto de mecânicas relativamente simples, mas que revelam aqui que, de facto, a gamificação, quando é bem usada, pode produzir efeitos e resultados bastante interessantes. Tinha aqui um vídeo para partilhar, mas se calhar como temos pouco tempo não vale a pena, mas é também mas depois podem seguir este link, onde estão também outros exemplos de aplicação de gamificação na área do marketing. Que é um vídeo também para promoção de um smartphone que usa também algumas estratégias de jogos, portanto quem tiver depois interesse poderá ver este vídeo, que agora também por uma questão de tempo, se calhar não vale a pena estar aqui a passá-lo. Apenas referir alguns conceitos essenciais para perceber um pouco como é que a gamificação funciona. Portanto, nós vamos tentar extrair alguns elementos ou técnicas dos jogos e aplicá-los noutras áreas. Portanto, há este conceito dos elementos dos jogos, são aqueles componentes visuais que nós facilmente associamos aos jogos, como sejam os pontos, as insígnias ou badges, etc., os sistemas de níveis. E depois, por trás disso, estarão aquilo que são as técnicas de jogos, ou seja, as estratégias que os designers de jogos conhecem e usam para promover o envolvimento dos jogadores com os videojogos, mas que podem também ser transportadas e aplicadas noutras áreas. Alguns exemplos daquilo que são esses elementos e técnicas mais usados, que são revelados pela investigação que se faz nesta área, pelo aquilo que se consegue extrair e analisar daquilo que já tem sido feito na área da gamificação. Estão aqui as designações em inglês, mas com uma questão de maior facilidade para evitar a tradução, que às vezes não é tão eficaz. São os elementos mais ou menos conhecidos, que já referi há pouco, e algumas técnicas que são usadas e aplicadas pelos designers de jogos para que estes elementos de jogos consigam ter alguma ação efetiva. E isto só funciona porque a psicologia tem aqui um papel muito importante, ou seja, motivar as pessoas e saber envolvê-las com uma atividade. Estamos a entrar aqui no campo da psicologia e, de facto, na área da gamificação já foram identificadas mais de 100 teorias diferentes da área da psicologia que tentam explicar e tentam dar suporte àquilo que tem vindo a ser feito na área. Cito apenas aqui duas, mais em detalhe, que é a teoria do fluxo e a teoria da autodeterminação, que são aquelas que são mais usadas nesta área da gamificação e, portanto, quem quiser explorar um pouco este tema, sugiro estas duas como sendo algumas das mais importantes. Vou passar aqui também rapidamente, só citar aqui o caso da teoria do fluxo, que é, quanto a mim, aquela que é mais interessante. O fluxo será um estado de grande envolvimento que nós sentimos quando estamos a praticar uma determinada atividade, que quase todos nós com certeza conseguem identificar. Muitas vezes, quando estamos tão envolvidos numa atividade, perdemos a noção do tempo e aliamos até um pouco daquilo que está a passar à nossa volta. A isso chama-se o estado de fluxo.
E o objetivo aqui será tentar manter as pessoas num canal de fluxo, ou seja, tentar que a atividade que eles estão a desempenhar não seja nem demasiado fácil, pode causar aborrecimento, nem demasiado difícil, pode causar ansiedade. Portanto, são estas duas teorias que têm servido de base a muito do trabalho que tem sido feito na área da gamificação. Nomeadamente a teoria do fluxo que eu referi, que é de um psicólogo norte-americano de origem húngara, que, enfim, faleceu e faz hoje exatamente uma semana, portanto o senhor já tinha alguma idade, mas que deixou este legado de ter produzido uma teoria que tem sido muito seguida e muito usada e que deve ser tida em conta no que diz respeito à aplicação da gamificação. Outro aspecto, e tentando terminar rapidamente, tem a ver com o conhecimento do público-alvo de qualquer atividade gamificada que se tente desenvolver, em que, tal como os designers de videojogos tentam perceber o perfil dos seus jogadores, porque há diferentes perfis, diferentes formas das pessoas interagirem com os jogos, também isso tem sido transportado para a área da gamificação, para outros contextos, portanto, tentar perceber o perfil do público-alvo de uma determinada atividade, classificar esses perfis e depois dirigir a organização dessa atividade de acordo com o perfil desse público-alvo, que está relacionado também com o perfil de jogo desse público-alvo. E há aqui, essencialmente, dois tipos de perfis que têm sido usados também na gamificação, sendo que este último que está aqui, que se chama o EXAD, já foi criado especificamente do ponto de vista da gamificação. E, portanto, ficam aqui também e está validado cientificamente como sendo algo que deve ser tido em conta. Ficam aqui também estas referências para quem quiser, enfim, ter um pouco mais de informação sobre isto. Para terminar rapidamente e deixar aqui mais alguma informação para quem quiser de facto explorar ainda mais o tema, há uma conferência europeia sobre gamificação que estava agendada agora para o início de novembro e que seria interessante agora no seguimento desta apresentação, quem tiver interesse também poder participar, mas entretanto esta conferência foi adiada para março, mas fica aqui também a ligação para quem quiser de facto poder participar, porque é sobretudo orientado para a área empresarial e portanto é interessante sob esse ponto de vista. Tenho aqui também um conjunto de livros também na área empresarial, para quem quiser constituir aqui uma pequena biblioteca sobre informação e algum apoio aqui à área. São livros que são bastante interessantes e que abordam com profundidade o tema e exploram o tema também com bastante profundidade. E temos aqui um curso também que existe na plataforma Coursera, um curso gratuito online que também é possível obtermos aqui informação sobre gamificação. O curso tem tido bastante sucesso, já foi criado há alguns anos e, portanto, também é uma boa fonte para quem quiser explorar aqui o tema. Finalmente, para terminar rapidamente e resumir um pouco o que é a gamificação do ponto de vista empresarial. É sobretudo uma forma de criar em contextos não lúdicos, portanto, em contextos não relacionados com jogos, experiências idênticas às dos jogos. Isso faz-se porque, como é conhecido que os jogos são motivadores e envolventes, então vamos tentar transportar isso para outros contextos. Aplica-se usando estes elementos e técnicas de jogos e não os jogos em si, ou seja, a gamificação não é usar jogos, mas sim usar componentes dos jogos noutros contextos e sempre com o objetivo de criar nesses outros contextos elevados níveis de envolvimento e de motivação. Pode ser então uma ferramenta útil, por um lado, para fidelizar clientes, para conhecer melhor os comportamentos e as motivações dos clientes, criar comunidades em torno de uma marca ou do produto e, se calhar, aqui no contexto deste webinar, motivar equipas de colaboradores e aumentar o seu desempenho. De uma forma geral, o objetivo é sempre melhorar o envolvimento de todos os parceiros de um negócio e conseguir, desta forma, aumentar também os seus níveis de motivação. Terminava aqui então a minha apresentação, portanto estes slides depois ficam disponíveis, se calhar ultrapassei um bocadinho o tempo, mas tentei dar aqui uma visão rápida. Obrigada, Jorge. Não tem problema, todas as apresentações ficarão disponíveis no final do webinar e eu pedi então agora ao Ladislau Batalha que aborde o lado mais operacional na perspectiva de Customer Experience
e o papel da gamificação no engagement das equipas. Ladislau. Está sem som, Ladislau? Não estamos a ouvir? Bom dia, bom dia. Estão a ouvir? Agora sim. Agora sim, agora sim. Das frases mais usadas no mundo. Can you see my screen? Sim, estamos a ver. Ok. Perfeitamente, Ladislau. Vamos ver. Então vamos lá. O meu nome é Ladislau Batalha, estou a falar aqui a partir do Dubai e o que eu trago é aqui uma visão mais, ou uma partilha de alguns pensamentos e algumas práticas da gamificação no ambiente de contact centers. Como está aqui, eu vou passar isto depois fica disponível, é o Lab Experience, o que é que faz, na prática, todas as vertentes relacionadas com contact centers, com vendas em ambiente remoto, com o Customer Experience, a excelência operacional, processos de certificação, sempre numa perspectiva de aconselhamento e partilha de conhecimentos. Este sou eu, que sou o fundador aqui da coisa, do Lab Experience, que tenho mais de 20 anos de experiência, vocês já também podem ver as empresas onde trabalhei, a minha pegada global. Agora em novembro vou juntar a França e Japão, que é engraçado também, aumentar aqui a dispersão geográfica. E vamos aqui direto à gamificação. Bem, se há atividade onde a gamificação sempre fez sentido e sempre existiu, é nos contact centers. Ou seja, pela natureza dos próprios contact centers, nós sempre tivemos, e pela natureza da atividade, sempre tivemos uma grande apetência para jogos. Isto não é brincadeira nenhuma, é uma coisa séria, mas sempre foi onde nós sempre tivemos uma aplicação muito grande da gamificação. A grande novidade dos últimos tempos e dos últimos 10 anos é a dimensão das plataformas. Ou seja, conseguir ter plataformas online e plataformas que permitem tornar estes jogos mais eficientes e mais atrativos. Mas, do ponto de vista de jogar ou de ter jogos relacionados com a atividade profissional, o contact center é o que nós chamamos o match perfeito. Ou seja, não só porque nos contact centers tudo se mede, ou seja, há desde a primeira hora uma grande apetência e uma grande orientação para a mensurização do trabalho. São definidos indicadores individuais de equipa, coletivos, operacionais, que refletem essa atividade em si. São ambientes competitivos, ou seja, principalmente em call centers mais de âmbito de vendas, mas mesmo também de suporte. As pessoas querem sempre saber em relação à sua equipa e em relação à sua operação, onde é que se posicionam, se são melhores, se são piores, se fizeram melhor, se fizeram pior. Isso é intrínseco às operações de contact centers. E a organização de equipas e a forma como os contact centers estão organizados, mesmo em ambiente remoto, fazem com que esta atividade seja uma atividade de apetência de gamificação. Depois, as características da própria população, ou seja, estamos a falar de populações eminentemente jovens. Os menos jovens em idade são jovens em espírito. Temos pessoas de todas as idades, todas têm apetência para isso. Há muita população que é nativa digital, já cresceu em ambiente de jogo, já cresceu em ambiente de ecrã reduzido, de jogar ou de ter acesso a conteúdos em qualquer ponto do seu dia. E é uma população também, como dizia, já gamificada. Toda a gente joga, principalmente na faixa etária dos 30 a 35 anos, é o pico da atividade de jogo. Ou seja, as pessoas estão habituadas a estes conceitos e, ainda por cima, estas gerações mais novas, muito habituadas desde miúdos ao jogo, à comparação do jogo online e a este tipo de performance. Então, é o sítio perfeito para a gamificação, são os contact centers. Depois, onde é que se aplica? Há grandes tipos de gamificação em ambiente de contact center. Uma delas é a formação. Eu lembro-me de 2 exemplos que vou aqui partilhar. Eu lembro-me de um exemplo em Évora, com uma equipa espetacular que lá tinha, de uma seguradora e uma equipa, sei que algumas dessas pessoas estão agora aqui a ouvir, só para referir. Nós tínhamos um jogo que era um jogo de formação, ou seja, a empresa queria passar conteúdos formativos e queria garantir que as pessoas sabiam. Então era um jogo que decorria ao longo do tempo com um prémio no fim. E então as pessoas, até fora do seu ambiente de trabalho, em casa e tal, no telemóvel, através de uma aplicação, iam fazendo os vários passos do jogo, iam repetindo os níveis, iam conquistando pontos e no final de um determinado período essas pessoas
quem tivesse mais pontos ganhava, naquele caso, uma viagem a Paris. Outro caso foi no Brasil, em que nós desenvolvemos numa empresa onde eu trabalhei, as pessoas passavam em média 1h30 a 2 horas em comutação, para poder ir de casa para o trabalho, e nós desenvolvemos uma plataforma de gamificação também virada para os conteúdos de formação, em que a pessoa ia no metro ou no comboio, e entre pagar a conta da casa, mandar um WhatsApp à namorada e ver uns vídeos de uns amigos ou fazer uns Snapchats, aproveitava e ali num minuto ou dois aprendia mais um conteúdo relacionado com o trabalho e fazia um quiz e ganhava pontos. Ou seja, esta é a dimensão da formação. Uma dimensão também muito importante, que é mais relacionada até com este webinar, é a produtividade operacional. Também pela mesma... é relacionar o jogo com o que a pessoa faz no ambiente de trabalho. Ou seja, há uma ligação objetiva. Já há KPIs, ou seja, a pessoa ou a operação já é medida e confrontada com uma série de indicadores de negócio, há uma ligação objetiva, e isso permite montar jogos em função em que a pessoa tem depois toda a parte de reward and recognition associada à performance, ao contrário da parte da formação, que era essencialmente associada à assimilação de conhecimentos. Isto é onde se aplica em ambiente de contact center. As vantagens que nós temos aqui, também para partilhar, vem muito em linha com o que o professor acabou de apresentar, ou seja, as principais vantagens da gamificação no ambiente de contact center são os ambientes são muito dinâmicos, obriga também a muito engagement, ou seja, a pessoa, se o jogo é atrativo e está relacionado com o seu desempenho profissional, a pessoa fica mais comprometida, aumenta os níveis de motivação, pode partilhar, pode ter resultados de equipa, a pessoa pode se comparar com a sua equipa, pode se comparar com outras pessoas daquele ambiente ou de outro ambiente, tem um papel fundamental na retenção de colaboradores. Há alguns casos, há colaboradores que até estão num processo de cansaço ou num processo de saída, mas não querem perder os pontos, não querem perder aquele prémio, não querem perder o chapéu novo no avatar, e isso vai dando ali uma motivação que é uma ferramenta também de retenção. A pessoa não quer perder o que foi às vezes construindo em 2 anos, e então não quer perder aquela sua dimensão da sua vida profissional. Depois, há a questão da acessibilidade, como eu dizia, ao indivíduo, lá o cara lá no metro de São Paulo, que via que jogava enquanto ia para o trabalho com conteúdos de formação, isso hoje, com as plataformas e com o ecrã pequeno do smartphone, nós conseguimos, em qualquer ponto, a pessoa se quiser apreender mais alguma coisa, quiser ver o estado em que está os seus pontos, está a caminho do trabalho, quer saber onde é que ele se posiciona, quem é que são os seus oponentes, quem é que são os seus competidores, ele consegue ver isso sempre na palma da mão. Isto é uma vantagem fantástica que as plataformas de gamificação vieram a trazer. Ser multi-ecrã. Depois, isto não cai do céu e não tem... tem aqui fatores não é sucesso garantido, não é plug and play. Tem fatores de sucesso que eu queria destacar aqui alguns. Um tem que ser um ambiente de competição. Não dá para gamificar um indivíduo sozinho, não é? Ele está a jogar sozinho, é como estar a jogar PlayStation. Não. Tem que ser um ambiente de competição. Quanto mais pessoas, melhor. De preferência, todas as pessoas fazem parte de uma operação. Não faz sentido teres uma operação de 100 pessoas e 50 estão a jogar e 50 nem sequer sabem o que é que os outros estão a falar. Ou seja, a gamificação deve abarcar operações na sua totalidade e deve ter a maior dimensão possível. Quanto mais gente na gamificação, melhor. Aumenta o ambiente competitivo. Depois deve ser transparente. Não dá para estar a mudar regras a meio do jogo, ou a pessoa pensar que está a ganhar pontos porque está a cortar no tempo de atendimento e afinal o tempo de atendimento nem sequer é refletido, ou hoje é refletido e amanhã não é. A gamificação, o jogo, tem que ser transparente para todos e ninguém pode ter dúvidas de quais são as regras do jogo. Outra coisa também não pode ter tolerância para a desonestidade. E nós portugueses somos bons nisso, vamos sempre procurar onde é que está o buraquinho lá na regra, como é que eu consigo dar lá um martelanço no indicador. Essa desonestidade vai afetar o ambiente coletivo do jogo. Ou seja, não se pode ter tolerância. Eu lembro-me, nós numa operação que eu fiz parte num operador de telecomunicações em Portugal, nós houve uma altura que fizemos uma gamificação em telemarketing, em ambiente de vendas, e houve lá uns indivíduos que ativavam alguns canais que os clientes não pediam, porque aquilo dava pontos e dava comissões, não é? Ou seja, e depois tínhamos os velhotes lá não sei de onde, ou as senhoras a dizer que não tinham pedido Sport TV, ou um velhote lá do interior a dizer que era aquela ordinarice de aparecer na televisão. Ou seja, isto era desonesto,
porque não era fazer uso do jogo, ganhar os pontos da gamificação, mas não seguindo a regra por um buraco no sistema. E depois há um que outro fator que é, os call centers têm sempre métricas quantitativas e qualitativas. Isto é perigosíssimo, porque obriga a ter muita atenção antes de pôr no jogo as métricas. Porque as quantitativas são fáceis, são decorrentes dos KPIs de performance, ou seja, nós estamos diretamente relacionados com o que é quantitativo, é fácil, o tempo de espera, o tempo de atendimento, o número de vendas. Agora, quando nós queremos pôr no jogo fatores qualitativos, decorrentes da qualidade do atendimento ou da qualidade da venda, aí já temos de ter cuidado se o que estamos a juntar, qual é a periodicidade, se é comparável, se eu só fiz se vou pôr o resultado de uma auditoria como um fator de gratificação ou de penalização de um score de um colaborador, tem que ter cuidado se, por exemplo, há um número de auditorias suficientes, se todas as pessoas estão no mesmo nível de comparação, não vai o indivíduo dizer, olha, eu trabalho de manhã, apanho os clientes reclamam, e então tenho menos pontos porque as minhas avaliações são sempre piores. Pronto, a subjetividade não tem muito espaço no jogo. Depois o reporting, tudo isto, e de preferência em tempo real. Tudo isto, tudo o que a pessoa faz e que está no jogo, não pode estar à espera de 3 meses para saber se foi golo ou não foi golo, não é? Ou seja, eu tenho que saber no momento, em qualquer momento, tem que conseguir aceder na sua plataforma online, saber quais são os resultados e como é que se compara com os outros, e de preferência em tempo real. Eu fiz agora uma venda, quero que a minha venda apareça imediatamente no jogo, nos ecrãs todos do call center, e dizer que fui eu que a vendi. E o que é que eu vendi? Isso é importantíssimo, é um fator de motivação e de competição, como vimos aqui, e é a customização. Se eu trabalho num país árabe, eu não vou fazer um jogo com praias de Copacabana, não é? Não faz sentido, é uma questão cultural. Temos que ter sempre atenção se o jogo que nós estamos a fazer tem expressão ou tem aderência para as pessoas da minha população. Se a minha população tem uma característica A, eu não vou fazer um jogo de característica B. Se eu não gosto de futebol, ou se a minha operação não tem nada a ver com desporto, se calhar não vou fazer jogos de futebol a marcar golos. As pessoas não apreciam sequer desporto. Esta customização é muito importante. Então estes são os principais fatores de sucesso. E aqui alguns KPIs de performance, também para terminar aqui esta minha primeira intervenção, que são normais reparem, são quase todos quantitativos: tempos de atendimento, resolução no primeiro contacto, tempos médios de conversação, tempo médio após a chamada, mas depois temos alguns mais qualitativos, como a satisfação do cliente, que é um indicador. Temos, como dizia, ter cuidado se reflete e se é equiparável na sua dimensão entre todas as pessoas desse universo. E depois, também no lado das vendas, o total de vendas, o número, o valor, as comissões que foram concretizadas, a taxa de conversão. Pronto, isto são alguns KPIs objetivos que fazem parte, geralmente, das gamificações em ambiente de contact center. Eu ficava por aqui agora, para termos aqui também algum espaço para discutirmos, mas isto é apaixonante e, como eu dizia, faz todo o sentido, principalmente no momento em que nós vivemos, em que as plataformas evoluíram muito, fazem SAPs rapidamente, conseguem-se distrair e comparar resultados como nunca antes, ou seja, a parte de data é muito mais completa do que era uns anos atrás, e, acima de tudo, a gamificação também é muito importante e foi muito importante no período da pandemia, ou seja, operações em que as pessoas estão em suas casas, o jogo, a pessoa também está em casa no seu break, também vai jogar, não é? Ou seja, o jogo é um fator aglutinador e a gamificação, em equipas que estão dispersas geograficamente, ele próprio é um fator aglutinador dos indivíduos. E em ambientes híbridos é uma forma também de juntar as pessoas que estão em ambientes em casa e no trabalho numa mesma atividade, para além da atividade profissional, claro. Para terminar, Ana, era por aqui que eu ficava, está bem? Ou seja, os KPIs e a importância do jogo nisto tudo. Está aqui os meus contactos, depois também vou partilhar. Eu sou fácil de encontrar, o meu nome é difícil e fácil de encontrar. Agora, ficava por aqui, obrigado. Obrigado, claro, à APCC, devia ser a primeira coisa, eu sou o cabeça no ar. Obrigado à APCC e à Tomorrow's Alternative pelo convite e por ter esta oportunidade de partilhar aqui também a minha experiência em gamificação. E também um grande abraço ao professor,
pela excelente apresentação que fez e por trazer estes conceitos. Às vezes nós não sabemos bem de onde as coisas aparecem, mas tudo tem fundamentos científicos, há pessoas que estão a estudá-lo e a estudá-las e a trazer para os nossos ambientes profissionais, não é? Um grande obrigado e um bem-aja também, professor. Obrigada, professor. Obrigado. É esse realmente o tema da próxima questão que eu vou lançar aqui ao professor Jorge Simões, que é: sabemos que tem conduzido investigações sobre a gamificação e gostaríamos de saber se os resultados obtidos quanto à sua aplicabilidade num contexto empresarial vão ao encontro daquilo que o Ladislau acabou de partilhar. Professor. Está atenção, professor. Peço desculpa. Obrigado. Sim. A primeira coisa que eu se calhar gostava de destacar é que, de facto, a gamificação não é só mais uma buzzword que surge aqui no mundo empresarial. Portanto, a gamificação é um tema de investigação que tem sido levado a sério nos últimos 10 anos e que tem produzido bastante investigação sobre o tema. Não só do ponto de vista de saber como é que se deve usar a gamificação, mas também já tem havido muitos trabalhos de investigação a avaliar os resultados da aplicação destes conceitos. Portanto, o que se passa é que, de uma forma geral, nas várias áreas de aplicação da gamificação, que não é só no mundo empresarial, de uma forma geral, os resultados obtidos são positivos. Embora haja necessidade ainda, e isso é referido várias vezes, há necessidade ainda de continuar a tentar analisar se de facto a gamificação pode ou não pode produzir estes efeitos positivos que nós admitimos que produz, mas aquilo que é conhecido neste momento aponta no sentido da gamificação produzir efetivamente resultados positivos, ou seja, conduzir a um maior envolvimento e uma maior motivação dos participantes nas várias áreas em que a gamificação pode ser usada. E, portanto, eu há bocado nos slides apresentei alguns dados de investigação, já existe muita produção científica e toda ela aponta genericamente nesse sentido. Os resultados são positivos. E a mensagem também importante é que, mais uma vez, a gamificação não é só uma tendência que surge aqui na área corporativa, é de facto um tema de investigação, é um tema sério e é um tema que de facto pode produzir resultados que podem ser usados depois no mundo empresarial, sem dúvida nenhuma. Obrigada, professor. Muito obrigada. Finalmente, gostava que Rui Martins de Almeida partilhasse connosco a abordagem da Tomorrow's Alternative à gamificação. Vamos, se calhar, verificar aqui a plataforma e como é que as coisas funcionam. Rui? Muito bom dia. Eu creio que todos conseguem ouvir bem. Sim, Rui, perfeitamente. Muito bem. Vou partilhar aqui, por um lado, apresentar-me. Portanto, o meu nome é Rui Martins de Almeida, sou um dos sócios da Tomorrow's Alternative, que trouxe a plataforma Gamefic para Portugal e para o mercado de África também. Nós organizámos com a APCC este webinar no sentido de apresentar a nossa plataforma, mas ao mesmo tempo também trazer um conjunto de conceitos novos que a nossa plataforma julgamos que traz. Eu faço aqui uma primeira breve apresentação apenas do site da Gamefic, que já tem o site em português de Portugal e que podem, se tiverem curiosidade, depois podem consultar. Nós vamos deixar também os links presentes. Só para terem uma ideia, portanto, a Gamefic é uma plataforma de gamificação já muito conceituada no mercado brasileiro, que tem como clientes... Conseguem ver a minha apresentação, sim, Ana? Sim, Rui. Que já tem clientes conceituados no Brasil. Há algumas marcas que são conhecidas também em Portugal, como é o caso da Fiat, como é o caso do CETLM, que faz parte do grupo do BNP Paribas, e, portanto, estamos a falar de uma plataforma já bem madura em termos de gamificação. Notar também que a plataforma que vamos apresentar hoje é uma plataforma, e que eu já estou a apresentar aquilo que é o back-office da plataforma, é uma plataforma, digamos assim, agnóstica ao sistema onde ela está implementada. Ou seja, se os clientes tiverem, que é um elemento importante, se os clientes tiverem um ERP que seja o SAP, ou um ERP que seja o Oracle, ou outro tipo de qualquer de fonte de dados, um CRM
relacionado com os contact centers, portanto poderão perfeitamente continuar a usar o seu sistema como até hoje e nós aplicamos esta plataforma sobre o sistema em causa. Portanto, temos um conjunto, eles vêm aqui também mencionados, portanto temos um conjunto de aceleradores já desenvolvidos para uma série de softwares que são muito conhecidos no mercado, em particular Salesforce e outros que são softwares também da área de CRM. Muito bem, parti agora para a apresentação em concreto da nossa ferramenta para verificarem, digamos assim, em tom de passagem sobre os conceitos que o professor e o Ladislau fizeram referência, que estes conceitos estão materializados na nossa aplicação. Portanto, em primeiro lugar, vou mostrar aqui um pouco da parte do back-office e depois vou mostrar o sistema está dividido, digamos, em duas partes. Uma parte que funciona no seu próprio PC, portanto, cada pessoa pode aceder à informação de gamificação através do seu computador e também pode aceder à informação de gamificação através, como dizia o Ladislau e bem, na palma da mão. Ou seja, cada um dos jogadores, cada um dos colaboradores da equipa poderá ver os resultados que está a conseguir obter no seu próprio telefone. E isto transforma muito a transparência e a informação e a velocidade com que a competição também nasce em cada um dos colaboradores. Portanto, nenhuma ferramenta funciona sem colaboradores. Portanto, dentro da ferramenta nós temos capacidade de integrar a ferramenta com qualquer tipo de sistema de recursos humanos ou sistema de CRM ou aquilo que seja. Portanto, para recolher os dados de cada um dos colaboradores. Os colaboradores são cadastrados na nossa ferramenta e a partir daí depois podem instalar no seu telefone, cada um instalará no seu telefone ou aceder através do seu login à própria ferramenta. Estes utilizadores podem ser também em ambientes mais pequenos, cadastrados com um ficheiro Excel, por exemplo. Portanto, mas o ideal será nós conseguirmos fazer a interligação com algum sistema interno da própria empresa. Na parte estrutural do sistema, temos o mais importante, diria eu, que são, e falou-se durante as duas apresentações anteriores, falámos muito sobre este tema, que são os indicadores. Portanto, dentro deste sistema, nós fazemos a definição de todos os indicadores que aí pretendemos. Portanto, vamos simplificar aqui com o número de chamadas atendidas. Portanto, eu defino o indicador número de chamadas atendidas. Posso dizer se me interessa que esse indicador seja quanto maior, menor ou quanto menor, melhor. Imaginando o tempo de atendimento, se calhar eu quereria que fosse quanto menor, melhor. Posso fazer um conjunto de outras definições. Se eu quero saber a média, se eu quero saber a soma, por aí fora. Portanto, todos estes indicadores são definidos na nossa plataforma. Obviamente que os dados não estão dentro da plataforma. Os dados estão sempre no sistema que cada uma das empresas que hoje estão aqui a presenciar este webinar, ou outras empresas que não têm que ser só empresas de call center ou de customer. Portanto, qualquer outro tipo de empresa que tenha alguma coisa que seja mensurável, a nossa plataforma consegue trazer esses resultados para dentro da plataforma, para os nossos indicadores, e depois usarmos esses indicadores durante os jogos, durante as partidas. E é isso que vamos ver a seguir. Portanto, na parte estrutural, os indicadores, a parte também dos prémios. Portanto, é muito importante na nossa ferramenta nós termos os prémios definidos, ou seja, eu conseguir definir prémios, vou só simplificar aqui e simbolizar, portanto, viagem de férias. Portanto, normalmente num processo de gamificação, os prémios tendem a ser coisas lúdicas e não, portanto, prémios que tenham que ver com a retribuição financeira. Para isso têm as comissões, mas também podem ser. Mas é normal nos processos de gamificação que nós temos feito usar-se muitas viagens, usar-se muito as compras em lojas, vouchers de Amazon, vouchers de outras coisas. Portanto, muito também vocacionados e às vezes até vemos clientes nossos a introduzir como prémios jantar com o chefe ou jantar com o CEO da empresa ou poder participar numa determinada festa que de outra forma não teriam acesso. Tudo com vista à motivação, não é? E motivação extra, motivação especial. Portanto, aqui a parte dos prémios e também a parte da galeria de imagens onde nós adicionamos as imagens que depois queremos apresentar durante a nossa ferramenta. Portanto, digamos assim, esta é a parte estrutural do software. Para além disso, depois nós definimos aquilo que chamamos as corridas, ou seja, dentro deste sistema nós podemos, não é um sistema estanque, fica ao nosso critério a análise das nossas equipas. O que é que nós queremos gamificar? Neste caso, nós temos aqui um exemplo que preparámos para esta apresentação e preparámos duas corridas distintas. Portanto, uma corrida de contact center que tem um conjunto de indicadores, ok? E um conjunto de pessoas que estão a participar nessa corrida de contact center e depois
uma outra corrida, uma corrida de telemarketing. Cada uma das corridas tem temas diferentes. Portanto, outra característica da nossa plataforma é nós, a cada 2 meses, lançamos um tema diferente. Portanto, temos um tema de zombies, temos um tema de corridas de Fórmula 1, temos um tema, enfim, temos vários temas que vamos também mudando, porque outra das características das novas gerações é, se nós fizermos gamificação sempre com o mesmo tema, provavelmente passado 3 ou 4 meses, os jovens, quer dizer, já não vão ligar à próxima gamificação. Portanto, é muito interessante ter este lado. Como vocês veem, os rankings aparecem de uma forma lúdica. Portanto, eu tenho as pessoas que estão a participar nas corridas, mas depois o resultado dessa corrida, que é sempre pontuável, como também tínhamos referido ainda há pouco, o resultado da corrida é transformado num ranking animado. Esse ranking animado tanto me aparece numa característica de desktop, como vocês estão a ver agora, como também aparece nos meus telefones, como a seguir eu vou mostrar. Como vocês podem ver, os indicadores que estão a ser medidos nesta corrida são estes que estão aqui. Portanto, como vocês conseguem, creio eu, conseguem ver o nome dos indicadores. E existem depois aqui algumas características de back-office interessantes que eu posso avaliar um determinado indicador. Por exemplo, vou clicar aqui no Total Value of Sales e vou fazer uma comparação entre 3 colaboradores. E, portanto, esta nossa ferramenta não é só uma ferramenta de gamificação no sentido do jogo puro, ela também traz um conjunto de características interessantes no sentido da análise. Portanto, o próprio gestor, o próprio chefe da equipa pode usar este ambiente de back-office para fazer a comparação entre os vários itens que estão a ser colocados em causa, colocados em jogo. Na definição da corrida, portanto, tudo isto que vocês já estão aqui a ver da corrida, é tudo configurável, portanto eu posso configurar os indicadores, posso selecionar as pessoas, posso organizar as pessoas em equipas diferentes, ou seja, eu não tenho que ter só uma equipa, eu posso fazer a divisão dos meus colaboradores por equipas diferentes, ou seja, posso misturar os melhores com os piores, posso fazer alguma mistura de equipas para precisamente tentar criar algum espírito de grupo e algumas características motivacionais que, se a corrida for só 1 a 1, pode eventualmente ter um resultado negativo em certos aspectos. Portanto, a nossa ferramenta dá-nos aqui esta flexibilidade de nós conseguirmos juntar as pessoas e criar um espírito agregador em vez de um espírito, portanto, divisor em termos do que é a gamificação, que tem sempre este lado que é importante ter em conta. Para além das corridas, como nós estamos a ver, eu também posso fazer a análise dos indicadores como eu entender, ou seja, posso fazer aqui um bocadinho de business intelligence, se quiserem, quem está habituado a ter ferramentas deste tipo dentro de casa ou de analytics. Eu posso olhar para os meus indicadores de uma forma mais geral, portanto posso olhar e tenho aqui os gráficos que diariamente, à medida que os valores estão a ser carregados dentro do sistema, dizer que convém que estes indicadores sejam carregados pelo menos diariamente, ou seja, temos que ter aqui uma frequência de atualização da corrida que seja uma frequência diária. Diz-nos a nossa experiência de gamificação que, se o fizermos mais do que uma vez por dia, o resultado da gamificação é melhor, porque as pessoas vão mais vezes verificar o seu resultado, a sua posição em relação à equipa, e isso obviamente traduz-se depois num resultado mais positivo da gamificação. Tenho aqui alguma capacidade de fazer drill down, portanto eu posso ir até ao colaborador, posso descer à medida que vou vendo os indicadores, posso descer até ao colaborador e, portanto, estou aqui a ver, olha, o resultado do Total Value of Sales agora da Daniela Lisboa, que é uma colaboradora fictícia que nós criámos, e aqui consigo ver como o desempenho dela se está a evoluir. Obviamente, no sentido também de corroborar os resultados que depois estou a ter na parte da gamificação. Portanto, voltando aqui às corridas, portanto, à medida que a empresa vai utilizando a nossa ferramenta, ela vai criando corridas diferentes. E as corridas podem ser até 1 contra 1. Ou seja, se eu verificar que tem interesse eu colocar os meus 2 melhores vendedores numa corrida de 1 contra 1, digamos assim, que é um termo que os meus filhos já usam quando às vezes se desafiam uns aos outros, seja no Fortnite ou noutros jogos que todos nós já conseguimos hoje em dia ouvir falar. Portanto, a ferramenta é muito flexível também nesse aspecto. Portanto, fazemos com esta ferramenta a gamificação que nós quisermos e que esteja melhor de acordo com aquilo que são as nossas equipas e os nossos colaboradores. Portanto, depois, para finalizar aqui a parte do back-office, gostava de dar-vos nota que a nossa ferramenta não tem só a parte da gamificação pura através dos indicadores, ela também tem um módulo de escola, eu gosto de chamar de microlearning. Portanto, onde eu posso fazer definição de cursos,
Eu, neste momento, tenho aqui 3 cursos definidos, são 3 cursos genéricos sobre habilidades do futuro, no entanto, são cursos muito simples. Dentro dos cursos, depois, eu posso fazer a gestão dos conteúdos desses cursos. Eu vou mostrar isto melhor no telefone, que é mais fácil de se perceber o que é que está em causa. E, para além dos cursos, eu também tenho os quizzes, ou seja, pergunta-resposta. Pergunta-resposta para que consigamos, portanto, eu vou mostrar aqui a parte das respostas. Portanto, eu faço a definição dos conteúdos e depois tenho as respostas que posso responder. Para além da escola do microlearning, para além dos jogos, eu também tenho uma parte que tem a ver com a comunicação. E nós vamos ver isto melhor no telefone, mas também aqui gostava de vos dar esta dica que eu tenho um timeline corporativo, eu vou chamar assim um Instagram da gamificação, onde eu posso fazer publicações. Nós já vamos ver essas publicações também no telefone. E para além de publicações, eu também tenho notificações. Ou seja, eu também posso notificar a minha equipa através da aplicação. Portanto, estas notificações são notificações como vocês hoje em dia recebem notificações do WhatsApp ou outras notificações no telefone por um canal diferente. Há clientes nossos que já utilizam este canal de notificações por vezes para comunicar situações que têm a ver com o normal funcionamento da empresa e não que tenham a ver só com a gamificação. Mas é um canal privilegiado e que hoje em dia, e nós sabemos isso, as novas gerações dão mais importância a uma notificação no telefone do que propriamente a um e-mail empresarial que tenham recebido com uma circular, num formato A4 que têm que imprimir. Portanto, estas notificações são muito eficientes também e nós vamos vê-las de seguida no telefone. Ana, eu vou mudar agora para o telefone. Não sei se há alguma pergunta que algum dos nossos colegas queira fazer ou alguma pergunta para responder. Atualmente não temos perguntas do público, eu acabo de publicar. Se alguém tiver alguma questão, para colocar no chat para podermos ver respondida online pelos oradores. Ok. Confirma, por favor, que eu já estou a partilhar o ecrã do meu telefone. Sim, estamos a ver, Rui. Conseguem ver? Ok, muito bem. Pronto, vou fazer uma apresentação sucinta da ferramenta agora no telefone. Portanto, digamos assim, estou a ver aí uma pergunta, não resistem a responder. Sim, é possível passar as corridas em televisão, portanto, televisão corporativa, ok? Eu já vou mostrar isso depois no final, vou voltar. Vou fazendo a apresentação e depois fazemos as perguntas e respostas. Portanto, o primeiro elemento que eu gostava de apresentar é realmente o timeline corporativo. Eu gosto de lhe chamar o Instagram da empresa, ok? Portanto, com esta ferramenta não só gamificamos, como também comunicamos melhor. Portanto, com o timeline corporativo, permite-nos nós lançarmos. Estes conteúdos podem ser lançados para todos os jogadores ou podem ser lançados até no limite para uma só pessoa. Portanto, eu tenho capacidade no meu back-office de fazer a separação e a segmentação dos conteúdos. Não sei se entendem a lógica, mas isto é muito importante. Portanto, se eu tenho um conteúdo que só me interessa aos meus financeiros, eu posso ir àquele universo de pessoas que têm que ver com a área financeira e publico apenas para esse universo. Portanto, isto é a parte dos conteúdos que eu posso publicar. Eu posso fazer likes, que nós chamamos de turbinadas, ok? E posso também partilhar este conteúdo. Portanto, se eu quiser fazer a partilha e se permitir fazer a partilha deste conteúdo numa rede social, também o posso fazer. Ou seja, para trazer ainda mais colegas para dentro da gamificação. E também posso escrever comentários. Estes comentários, por vezes, são interessantes. Portanto, permite aqui a colaboração e a comunicação em relação. Nós temos casos como empresas que o CEO dá uma entrevista na televisão, eles trazem esse vídeo do YouTube para dentro aqui do timeline corporativo, para que toda a gente possa ter acesso, possa ver, porque às vezes puderam não estar atentos numa determinada fase. O segundo elemento da ferramenta que eu gostava de falar é sobre as notificações. Portanto, aquelas notificações que nós falamos não só aparecem nas notificações que vocês podem ver no vosso telefone, mas também é guardado o histórico das notificações aqui para que ninguém, digamos assim, perca, e até porque muitos colegas hoje em dia desativam as notificações para estarem em flow, não é? Como dizia o professor, para estarem em flow com a concentração do seu trabalho. Pronto, outro elemento essencial na gamificação é uma loja. Portanto, toda a gente pode comprar veículos ou pode comprar avatares.
Portanto, eles estão aqui disponíveis, mas, logicamente, só podem comprar os veículos e os avatares se tiverem pontos para isso, ou moedas para isso. Portanto, o próprio jogo tem uma moeda, como vocês veem, eu só tenho 1500 moedinhas, mas, lembrando aqui as moedas do Fortnite, os V-Bucks, não é? Aqui nós teremos os G-Coins. Portanto, temos aqui os G-Coins da gamificação e em que cada colega pode ir comprando outros avatares como forma de reconhecimento digital. Todos nós hoje já ouvimos um filho nosso ou uma criança dizer que quer comprar uma skin do Fortnite e, se for preciso, chora por causa da skin do Fortnite. Isto é uma nova mentalidade, um novo reconhecimento digital, porque ele só é reconhecido pelos amigos tendo aquela skin e não tendo a skin original que vinha no sistema. Portanto, isto faz parte hoje em dia dos jovens, faz parte das crianças. Para além da parte da loja, temos também um conjunto de missões que o próprio sistema nos vai desafiando. Eu lembro, por exemplo, o Candy Crush que nos desafia, de quem tem o Candy Crush instalado, está sempre a receber ali desafios. Hoje tens que conseguir passar de nível, hoje tens que conseguir fazer isto, amanhã tens que conseguir fazer aquilo. E, portanto, esta lógica também está dentro da nossa ferramenta. Umas missões podem ser coordenadas por nós, outras o próprio motor de inteligência artificial que nós temos vai desafiando a pessoa. Isto é, se a pessoa nunca fez um curso, por exemplo, eu vou passar aqui rapidamente para a parte dos cursos. Se eu ainda não tinha vindo aos cursos, o próprio sistema vai-me desafiar e dar-me moedas para eu fazer um dos cursos que estão disponíveis. E, entretanto, mostra aqui um dos cursos. Portanto, eu vou iniciar o curso. Ok? Portanto, os cursos vão aparecendo com os conteúdos em modo microlearning. Portanto, quem já utilizou ferramentas como o Duolingo ou outras parecidas vai reconhecendo o tipo de conteúdos que nos podem aparecer aqui. É totalmente configurável por cada empresa. Portanto, não há aqui limites sobre os conteúdos que vocês querem colocar, imagens, texto, vídeo. Podem colocar os conteúdos que entenderem dentro dos cursos e no final de cada curso podem responder às perguntas-respostas. Eu vou só avançar aqui com os conteúdos para vos mostrar a parte de perguntas-respostas. Portanto, vou finalizar, vou dizer que já estou pronto para responder às perguntas e, portanto, depois tenho um conjunto de perguntas como esta, não é? O que é inteligência emocional? Enfim, os cursos depois e os conteúdos serão, obviamente, conteúdos internos, mas eu estou a dar capacidade. Nós temos um cliente nosso de telecomunicações que colocou um conjunto de conteúdos relacionados com o desempenho da internet, o desempenho dos equipamentos deles. Portanto, um colaborador, um vendedor deles, gamificamos a equipa de vendas, um colaborador deles que não tem às vezes aquele conhecimento detalhado sobre um determinado produto, pode até antes, na preparação de uma reunião, utilizar estes conteúdos para poder, portanto, adquirir mais conhecimentos. E eles estão ali, como dizíamos, na palma da mão, sempre disponíveis. Portanto, este é o tipo de conteúdos que nós podemos publicar, portanto, em termos de formação, microlearning, ok? Portanto, a parte das corridas que vimos lá atrás, como vocês estão a ver aqui, as duas corridas que vimos lá atrás, temos aqui. Portanto, eu vou abrir aquela corrida de telemarketing, ok? Aquilo que vocês viam lá atrás, portanto, eu agora abri o meu telefone com a conta da Armanda, que é uma das colaboradoras que está a participar nesta corrida. E, portanto, eu consigo ver qual é a minha posição. Não sei se vocês conseguem verificar aqui em cima, diz a minha posição e eu também consigo ver a minha posição em relação aos restantes colaboradores, em relação, digamos assim, à competição que eu estou a ter. Consigo também ver os meus indicadores, um a um, da mesma maneira que eu estava ali a ver atrás. Portanto, tenho tudo aqui em mobile, na palma da mão, para o meu colaborador se sentir motivado e também ter a transparência dos seus resultados. Portanto, aquilo, se é o número de chamadas atendidas em ambiente de call center, se é o tempo de atendimento, etc., todos os colaboradores passam a ter esse reconhecimento através da aplicação de gamificação. Não só com os indicadores que são transparentes e que mostram o resultado, como também a pontuação. Isto é, cada indicador em cada corrida ele é ponderado através da nossa ferramenta. Portanto, não é cru, não cai, eu tenho 10 chamadas atendidas e aquilo são 10 pontos. Não. 10 chamadas atendidas são os pontos que nós entendermos que são através de uma determinada, ponderação que entendermos dar. Pronto, e por fim temos aqui um conjunto de outras informações relacionadas com a conta,
login, quais são os carrinhos que eu tenho, quais são os avatares que eu tenho, eu posso chegar aqui e mudar o meu avatar e, portanto, a partir dali tenho um avatar. Tudo isto são coisas que, se calhar, a malta que tem 50 não faz assim tanto sentido, mas como eu, mas a malta que é nova, hoje em dia, isto faz todo o sentido. Portanto, eu mudar o meu avatar, aparecer com uma cara diferente, fazer uma brincadeira com os colegas, tudo isto traz uma ressignificação ao trabalho e cria um ambiente muito mais moderno, muito mais motivador do que não ter gamificação. Portanto, creio que, enfim, não me querendo imiscuir aqui nos resultados das investigações, mas isso é evidente nos nossos clientes. Ana, a minha apresentação assim em modo resumido, se alguém depois tiver interesse, logicamente podemos estender um bocadinho mais, mas é isto. Já temos aqui algumas questões, Rui, mas eu se calhar, antes de começar aqui com as questões acerca da plataforma, passaria aqui a uma questão que coloco diretamente ao Ladislau, que me fala aqui, uma Nádia Paiva, que nos está a ouvir, pergunta se a competição linear não leva à estagnação, monotonia. Como é que se pode evitar o aborrecimento? Ladislau, consegue-nos dar uma ajuda? Acho que perdemos por alguns momentos o Ladislau. Deixem só ver se conseguimos recuperar. Eu já o trouxe novamente. Ladislau? Estás em mute, Ladislau. Eu sobre a monotonia, então estava aqui a responder à Nádia aqui no chat. Eu concordo, ou seja, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Por um lado, em ambiente call center, muitos dos indicadores são corridas ao longo do mês, pelo menos, porque temos que fechar. Os indicadores são construídos dia a dia, mas as atividades são atividades médias, ou seja, obriga a que a pessoa, e para comparar equipas, comparar pessoas, geralmente não conseguimos fazer menos no mês. Apesar dos resultados serem online, serem dia a dia, as corridas obrigam aqui alguma extensão, porque até os indicadores, se metemos a parte de indicadores de qualidade, são indicadores que são auditorias, são medidas 3, 4 vezes por mês, só no final do mês, ou 2 ou 3 é que se consegue juntar. Mas tem que se conseguir ter o equilíbrio entre isso e a apetência dos jogos, ou seja, mudar os jogos com alguma frequência, introduzir novos indicadores, ou seja, o jogo tem que ser dinâmico. Não pode ser sempre o mesmo jogo e não pode ser sempre medido da mesma maneira, ou seja, se há um indicador que é novo no meu negócio ou que passou a ser mais importante, geralmente os KPIs fazem isso, não é? Há um KPI que este mês para mim é mais importante, porque por um motivo qualquer de negócio. Eu não posso deixar esse KPI no final da minha lista do jogo, ou seja, tem que estar refletido no jogo, ou seja, temos que conseguir ter um balanço entre a estabilidade dos resultados para poder comparar e para poder ser um fator de motivação, acima de tudo de transparência e credibilidade, mas ao mesmo tempo não pode ser sempre o mesmo jogo e sempre os mesmos indicadores. Temos de ter aqui alguma capacidade de ter novos desafios. Eu lembro-me de uma operação que nós tínhamos uma operação de vendas, tínhamos uma competição, mas juntávamos competições acima da competição, estilo Norte contra Sul, rapazes contra raparigas, e os ecrãs e as dinâmicas eram paralelas à dinâmica principal. Ou naquele determinado tempo há uma venda ou um determinado produto tem que ser fora do que nós estamos a ver. Criamos uma corrida nova com outros indicadores, com outras dimensões. Pronto, eu concordo contigo, Nádia, que isto tem que ser dinâmico, não pode ter uma monotonia de jogo, porque o jogo em si, nem que seja através de criações de níveis, o jogo em si convida à progressão, não pode ser o jogo que eu vou jogar todos os dias, à paciência, não é? Que eu já sei sempre como é que aquilo acaba. Pronto, isto não estamos a falar de paciência, estamos a falar de dinâmicas. E Ladislau, a questão dos prémios também é interessante, não é? Ou seja, eu poder, por cada jogo, se fizer, normalmente o que nós observamos são jogos mensais, como tu dizias, portanto, também depende aqui um bocadinho da forma como cada empresa avalia os seus colaboradores e tudo mais, mas a dinâmica de jogos mensais é muito vista por nós, na nossa experiência, e a mudança de prémios, ou seja, não ser sempre o mesmo prémio, portanto, se no mês seguinte há um tema relacionado, está toda a gente a seguir uma série, não interessa agora qual é a série mais seguida, que até não me interessa muito falar nela por causa dos miúdos, mas ter prémios relacionados com a atividade, com aqueles temas que são os temas do dia a dia, traz também essa motivação para os colaboradores, não é? Obrigada, Rui, obrigada, Ladislau. Temos agora aqui uma questão que eu coloco para o Rui, que é acerca do modelo de faturação e licenciamento. A nossa estimada Cláudia Serra está em linha e pediu-nos para esclarecer essa questão. Rui, por favor. Sim, o modelo de faturação é um modelo por utilizador, portanto, se nós tivermos uma equipa com 10 pessoas que queremos gamificar,
pagamos o equivalente a 10 utilizadores, se quisermos por mês, se quisermos gamificar uma equipa com 1000 pessoas, também é o proporcional. Portanto, logicamente que para equipas muito grandes e para empresas muito grandes, logicamente que nós temos sempre uma abordagem mais personalizada, em que necessitamos pronto, saber todos os detalhes para sermos competitivos. O nosso objetivo é trazer a gamificação para as empresas. Sabemos que gamificar uma empresa hoje é um processo desafiante para toda a gente, portanto nós temos a ferramenta, sabemos que temos uma boa ferramenta e depois nos encaixaremos dentro das necessidades. Mas o modelo de faturação é esse, é um pay per user, portanto um SaaS, como se costuma chamar. Fazemos normalmente, também derivado desta necessidade de termos resultados a 6 meses, normalmente tentamos fazer um contrato que nos cubra aqui um período, pelo menos de 6 meses, para que se possam obter resultados, porque senão pode ser haver alguma frustração nos primeiros meses. Dizer também que estamos disponíveis, dependendo obviamente de cada cenário e de cada empresa, estamos disponíveis a fazer provas de conceito. Portanto, se os nossos clientes, se quem estiver interessado a experimentar a nossa ferramenta, nós podemos fazer um período inicial digamos assim, de graça, um período de experimentação da própria ferramenta numa prova de conceito para que fiquem confiantes que podem utilizar. Foi assim que aconteceu com os nossos clientes Fiat, com os nossos clientes 7LM e com outros que, entretanto, conseguimos também em Portugal e em África. Rui, temos aqui mais algumas questões que eu aproveito, okay. Como estamos aqui para ultrapassar uns minutinhos, vou aproveitar para ainda colocar, mas estamos aqui a questionar se podemos mudar entre os diferentes tipos de jogos, customizar os gráficos das corridas, ou seja, usar outros desenhos, outras mecânicas. Nós temos um conjunto de temas, neste momento temos 3 tipos de jogos diferentes. O último jogo que lançámos é o jogo dos zombies, que tem muito a ver com o tema da série dos zombies, que virou também muito, muito moda. Cada 2 meses lançamos um jogo diferente. Em casos particulares de empresas que demonstrem essa necessidade, como foi o caso da Fiat, por exemplo, no Brasil, a Fiat pediu-nos para colocar um determinado modelo de carro dentro da corrida e nós fizemos-lo. Não é uma tarefa que esteja disponível na plataforma sem haver este pedido formal ou um pedido especial. Não posso chegar lá e colocar novos avatares ou novos imagens, mas fazendo a preparação com a nossa equipa de desenvolvimento, nós estamos disponíveis para isso. É importante também dizer, eu não fiz essa referência à Ana, mas a nossa equipa da gamificação não está aqui só disponível para fornecer a ferramenta. Ela também tem experiência e conhecimentos de gamificação para ajudar na implementação de um modelo de gestão baseado em gamificação, ok? Portanto, temos pessoas da área da sociologia, da área da psicologia, precisamente para ajudar os decisores de cada uma das equipas a tomar as melhores decisões nas corridas que quer preparar, no prova de conceito que quiser fazer. Ok, Rui. Se ficou, julgo só para responder na questão da customização de gráficos das corridas. Ou seja, Pronto, dentro da ferramenta tem um conjunto grande de gráficos diferentes e de corridas diferentes. No entanto, se vamos imaginar que a empresa quer o logo dela, quer customizar, quer pôr o logo dela ou quer pôr as cores que estão relacionadas com ela, nós preparamos isso em prova de conceito para demonstrar essa capacidade, mas ela não está disponível self-service, portanto não poderá ser a empresa em modo self-service que faça isso a qualquer altura. Neste momento ainda não temos essa capacidade. Obrigada, Rui. Obrigada a todos. Não sei se não havendo questões, vamos avançar então. Espero que este webinar tenha sido do agrado de todos os participantes. A APCC tem o maior prazer em se associar a estas iniciativas, não apenas por serem dos nossos associados, mas também pelo grande interesse para a nossa indústria dos temas abordados. Por isso, até à próxima e um bom dia para todos. Bom trabalho. Vamos enviar os conteúdos, Ana. Sim, exatamente. Estará disponível também no nosso site todas as apresentações, irão partilhar connosco e nós também iremos disponibilizar. Ladislau, foi um gosto, professor, muito prazer em conhecê-lo. Rui, obrigada por tudo. Obrigado a todos. Grande abraço. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado.